Olá, colegas. A segunda parte das nossas apresentações sobre os conceitos de aplicação dos biomateriais será sobre enxerto sinusal, e nós temos como protocolo estabelecido que entre 7 e 9 milímetros de osso remanescente nós usamos a técnica de Summers. Entre 5 e 7 milímetros de osso remanescente, nós temos a opção de utilizar a técnica mediata, neste caso, fazendo o preenchimento da cavidade sinusal com biomaterial apenas, ou de utilizarmos a técnica imediata, onde instala-se o implante, já que esse residual ósseo poderá dar estabilidade inicial a ele, e a cavidade sinusal é preenchida com biomaterial, ou mesmo, para aqueles que fizerem opção, deixar apenas o coágulo. E quando nós temos até 5 milímetros de tecido ósseo, nós fazemos a opção da utilização do osso autógeno ou de uma associação de osso autógeno mais biomaterial numa proporção de 50%. Esta condição de técnica, quem define é uma radiografia panorâmica. No entanto, nós vamos ver que estas técnicas, elas exigem o preenchimento da cavidade sinusal e a seleção do material de preenchimento é realizado no pré-operatório, baseando-se justamente na largura do seio, no sentido da parede lateral do seio até a parede medial da fossa nasal. Esta informação é desse trabalho que foi publicado em 2010, onde eles observaram que nós podemos ter uma situação desfavorável de reparo ósseo quando utilizamos biomateriais em seios extremamente largos. Assim, nós temos entre as técnicas a serem utilizadas quando o remanescente é entre 5 e 7 milímetros, nós podemos optar tanto pela técnica mediata como pela técnica imediata. Mas também devemos considerar a largura látero-lateral do seio maxilar. Se ele for inferior a 2 milímetros e optarmos pela técnica mediata, devemos utilizar sempre a associação do osso autógeno. Nesses casos, quando nós temos seios maxilares com dimensões pequenas, qual produto que nós podemos utilizar para esses enxertos? Podemos utilizar biomateriais com componente inorgânico, associado ou não a concentrado plaquetário, já que hoje nós temos a utilização dos concentrados plaquetários bastante comum e utilizados com bastante frequência pelos profissionais da implantodontia. Quando nós temos a situação de até 5 milímetros de osso remanescente, a nossa opção é que seja utilizada a técnica mediata e, neste caso, nós vamos utilizar sempre o osso autógeno, associando ou não a biomateriais e até mesmo a concentrados plaquetários, concentrados celulares, que podem ser utilizados como veículo. O material de associação é sempre um material que tenha um componente inorgânico. Agora, considerando o aspecto biológico, por que é que nós pensamos dessa maneira? Quando nós usamos somente o biomaterial, o centro da área que recebeu o biomaterial, ele poderá não ter neoformação óssea.
Assim, em seios com a dimensão látero-lateral superior a 12 milímetros, nós poderemos ter neoformação óssea junto às paredes laterais do seio, junto à sua base. No entanto, no centro do enxerto, nós poderemos não ter a neoformação óssea, mesmo considerando que o seio maxilar é uma cavidade extremamente osteogênica. Então, nesses casos, nós fazemos a opção de associarmos o osso autógeno justamente para aumentar o potencial osteogenético. Esta afirmação foi complementada com essa pesquisa do Rodrigo Neiva, onde eles mostraram que seios maxilares preenchidos com material particulado desmineralizado, quando eles tinham até 10 milímetros de largura látero-lateral, eles encontraram 31% de neoformação óssea. No entanto, entre 10 a 15, eles tiveram uma diminuição para 25%, e em seios maxilares amplos, uma neoformação óssea de aproximadamente aí 13%. Então, isso vem confirmar aqueles resultados que nós mostramos no trabalho anterior, em que seios com largura látero-lateral grande, nós devemos utilizar os materiais autógenos, o osso autógeno, associado ou não a concentrados celulares, para que a gente melhore o potencial de osteogênese da região do seio maxilar. Por um outro lado, considerando a manutenção do volume do enxerto, a associação do osso autógeno e biomaterial, 50% cada, traz a vantagem de diminuir a remodelação óssea pela presença do biomaterial com carga inorgânica. O que nós temos nas pesquisas realizadas com biomaterial inorgânico? Nós temos que a perda de altura ela é extremamente diminuída em relação à utilização somente do osso autógeno. E isso é bastante compreensível porque nós temos uma perda de aproximadamente 10% quando a gente utiliza osso autógeno puro numa região de seio maxilar. Orientamos um trabalho na São Leopoldo Mandic, onde nós observamos justamente que quando a gente utiliza a associação do biomaterial com o osso autógeno, nós temos uma diminuição com relação àqueles casos em que a gente utiliza apenas o osso autógeno. Essa diminuição não é com relação à qualidade biológica obtida a partir do enxerto, mas é com relação à manutenção da altura obtida no pós-operatório imediato. E agora, então, cabe algumas perguntas. Por que fazer a associação? Diminui a qualidade biológica do enxerto? Qual a proporção ideal? O osso autógeno, nós sabemos que ele repara mais rápido, proporciona um osso de melhor qualidade. No entanto, ele perde volume durante o reparo, e esta é a razão de nós fazermos a associação com o biomaterial com carga inorgânica. Então, nós vamos ver que a gente consegue manter, então, esta altura obtida no pós-operatório imediato, o que faz com que nós tenhamos previsibilidade com relação ao enxerto. E será que diminui a qualidade biológica do enxerto quando nós fazemos a associação? Não diminui a qualidade biológica, desde que a gente faça a proporção ideal
como a sugerida por esse trabalho do Jensen, onde ele mostra que nós devemos utilizar pelo menos 50% de osso autógeno e 50% de biomaterial. Outros cuidados adicionais são indicados para os enxertos sinusais, como, por exemplo, tendo ou não fenestração da membrana sinusal durante o procedimento cirúrgico, sugere-se que haja a proteção dessa membrana que foi rebatida com uma membrana que pode ser a de pericárdio bovino, como por exemplo o Tech Graft, ou a Genderme, que poderá ser utilizada na região intrasinusal, protegendo a membrana, já que ela se mantém com movimentação por causa da respiração do paciente e os biomateriais colocados no interior da cavidade sinusal, como preenchimento, eles têm pontas e que poderão eventualmente fazer alguma fenestração posteriormente ao tratamento cirúrgico. Também se indica a colocação de membrana de pericárdio bovino na região da janela lateral ou outra membrana da Genius, como a Genderme, Genderme Flex, ou mesmo a Pratix, no sentido de proteger o acesso cirúrgico ao seio maxilar. Uma outra indicação para os biomateriais é a proteção de implantes instalados em rebordos atróficos. E assim, quando nós temos estes implantes instalados em rebordos delgados, desde que esses implantes fiquem com estabilidade inicial, nós devemos fazer a proteção destes implantes e também sobre este biomaterial nós devemos colocar as membranas para estabilizar e para proteger esses biomateriais. E vejam aqui, 120 dias depois, devido, é lógico, a um biotipo periodontal espesso, nós tivemos um resultado extremamente favorável nesse caso. Assim, a proteção dos implantes instalados em rebordos atróficos tem a vantagem de diminuir o tempo de tratamento, diminuir a morbidade, no entanto, apresenta a desvantagem de poder comprometer a estética. Então, isso faz com que a gente deverá avaliar o biotipo periodontal, e esta técnica está indicada sempre que nós tivermos biotipo periodontal espesso. Em caso de não ter espessura razoável, nós podemos nos utilizar dos enxertos de tecido conjuntivo ou também das membranas, notadamente aqui a Tech Graft, em camada dupla, como nos sugerem os professores Buser, que fazem o uso da membrana dupla nos casos de utilização desses biomateriais na vestibular. E qual produto que nós podemos utilizar nesses casos? Nós podemos utilizar o osso autógeno, associado ou não a um biomaterial com componente inorgânico, ou até mesmo o material inorgânico associado ao concentrado celular. E nós temos aqui o uso obrigatório de membrana em todos os casos em que houver a proteção desses implantes que acabaram tendo uma fenestração por vestibular. Já o aumento vertical e horizontal de rebordo, hoje ele está sendo indicado como uma alternativa ao uso dos blocos, justamente pela justificativa do aumento da morbidade da obtenção dos blocos. As indicações para essas técnicas
é quando nós temos uma quantidade insuficiente de tecido ósseo para a instalação de implante e também para melhorar o contorno do rebordo alveolar. E qual produto pode ser utilizado? O osso autógeno associado a biomateriais com componente inorgânico, podendo ser utilizado também o concentrado celular como veículo, como nos mostra as pesquisas do Urban, e também nós temos aí o uso obrigatório de membranas, como preconizado também pelo Urban, fixados por meio de parafuso. Já a associação dos biomateriais a concentrados celulares, eles estão indicados quando nós temos os alvéolos pós-exodônticos, quando nós temos os enxertos sinusais, cujo acesso foi à parede lateral, quando nós temos o levantamento de assoalho do seio maxilar, cujo acesso foi transcrestal, e também como stick bone para o aumento vertical e horizontal. Estas são as indicações para se associar o biomaterial com concentrados celulares, e nesses casos, os produtos que podem ser utilizados ou que devem ser utilizados preferencialmente são biomateriais com componente inorgânico. O uso de membrana estabilizado por parafuso, taxinha ou mesmo por fio de sutura para os aumentos verticais é obrigatório, e hoje recomenda-se sobre essas membranas o uso de uma manta de LPRF sobre a membrana, para que a gente tenha a aceleração da regeneração do tecido móvel. É importante que a gente saliente que, para evitar os insucessos no uso dos biomateriais, recomenda-se não utilizar biomateriais em áreas de extração imediata de raízes fraturadas ou em região com histórico recente ou na presença de periodontopatia. Nós temos aqui uma contaminação que vai prejudicar o reparo que poderá acontecer ao redor das partículas de biomaterial. Outro detalhe é que os biomateriais particulados, eles deverão estar estáveis em cavidades e defeitos ósseos, ou, quando utilizado para aumentos de rebordo ou para proteção de implantes, utilizar membranas fixadas por parafuso ou por fios de sutura. E nunca deixar um biomaterial exposto ao meio bucal, porque ele terá comprometido todo o seu reparo. Assim, com esta apresentação, nós terminamos a parte conceitual da utilização dos biomateriais aplicados à implantodontia, e em outras apresentações nós iremos comentar os produtos da Gênios.